Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, uma excelente tarde bem fria de quinta-feira aqui nesse glorioso dia 9 de maio de 2019. Eu sou o Júlio Black, estou aqui com a minha colega Graciele Nocelli para comentar os lançamentos do cinema esta semana em Juiz de Fora, sendo que nós temos 3 filmes, um deles é A Menina e o Leão, correto, Graci? Mas nós vamos falar apenas de 2, um deles é Pokémon Detetive Pikachu e o outro é... Cemitério Maldito. Ah, muito bem, Acertei. decorou. Isso aí, Cemitério Maldito, uma nova adaptação do livro do Stephen King. A gente vai conferir primeiro aqui um pedaço do trailer com ela, Letícia Londes. In the woods today, LA discovered a charming little landmark. The pet cemetery. Place to bury our pets and remember them. Might seem scary, but it's not. Perfectly natural. Just like dying is natural. The whole town's been using this place for generations. Folks make a kind of ritual out of it. It's not some campfire story. Saw these in the trees up there. They're warnings. The local tribes carved them before they fled. They feared that place. There's something up there. Something that dates way back. Those woods. Ok, estamos de volta aí. Conferimos um pedaço do trailer do Cemitério Maldito, que é mais uma produção dentre as várias, as dezenas de adaptações que já fizeram para o cinema e para as outras mídias de obras do Stephen King. Só para lembrar, no cinema a gente tem O Iluminado, Christine, o Carro Assassino, Carrie, a Estranha, A Espera de um Milagre, Conta Comigo, Colheita Maldita, Um Sonho de Liberdade e It, a Coisa, que assim como Carrie já teve também 2 versões para o cinema. E para mostrar também, Graci, como funciona a questão de você ter o timing da coisa no cinema, para depois você não quebrar a cara, igual certas comédias por aí, o pessoal lançou o trailer de It, capítulo 2, justamente hoje, que está sendo lançado mais uma versão Ei, gente, Cemitério Maldito, já falar Colheita Maldita. Eu falei que eu tô com Colheita Maldita na cabeça, acho que eu coloquei agora na sua cabeça. Colocou na minha cabeça também. Então, assim, várias obras do Stephen King já foram pro cinema. Dessas aqui que a gente até falou, Graci, tem alguma que você já tenha assistido, que você goste mais? Iluminado é um clássico, né? Iluminado é um clássico. E acho que o mais recente que eu vi foi It, a Coisa, que muita gente não gostou da minha opinião, porque eu não achei tão bom, eu esperava mais, mas eu sou daquele tipo assim, eu vi a primeira parte, eu vou ter que ver a segunda. Exatamente. Então eu já tô preparada, mas assim, eu me decepcionei um pouco. O que você achou? Você gostou? Eu gostei. Eu já tinha assistido a primeira versão, que eu acho que você não deve ter assistido, que é dos anos 80. Eu achei essa superior, eu achei os personagens carismáticos, eu achei o palhaço bem amedrontador. E eu assisti ao trailer agora dele, antes da gente vir pra cá, porque tinha acabado de sair. E gostei muito do que mostrou. E é bem interessante porque o elenco tem uns nomes assim bem conhecidos. Tem o James McAvoy, o Bill Hader, a Jessica Chastain. Então deve ser algo interessante, até porque pelo menos em matéria de história, os filmes, os livros do Stephen King são bem interessantes. E a gente, né, vamos voltar a falar de Cemitério Maldito, né? Que é a estreia dessa semana. Eu achei que o trailer dá pra assustar. O trailer parece bem interessante, assim, eu assisti também a primeira versão, que é de 89, e eu imagino que não. A idade. Como sempre, né, eu imagino que você não, né, você era bem mais nova na época do que eu, né, então não devia, não deve ter assistido, né, porque o filme é de 89, essa nova versão parece também ter bastante fidelidade à obra original. Então, para quem não sabe, a história é mais ou menos a seguinte: um casal que mora na cidade de Boston vai para uma cidadezinha do Maine para levar uma vida mais tranquila. Só que quando eles chegam lá, que eles descobrem que a casa que foi comprada lá na beira de uma estrada
tem um cemitério de bichos lá, de animais dentro do terreno, e que ali perto também tem um cemitério indígena, que daí o vizinho lá, um vizinho que é o personagem do John Lithgow, entrega que os dois seriam amaldiçoados, que teriam a capacidade de trazer os mortos de volta. Eu não lembro se isso, eu não sei se isso acontece antes ou depois, o que deflagra a história toda, que o gato da família morre atropelado, é enterrado no cemitério, e aí ele volta. Só que quem volta da morte no filme não volta como antes. E aí vai acontecer uma tragédia na história, e aí o velho clichê do cinema de terror, né? Por exemplo, você não deve assistir a fita VHS, você não deve ficar no escuro, você não deve ir para uma cabana do lado lá de um lago que fica perdido no meio do nada, nem falar o nome de ninguém 3 vezes. E o que é que a pessoa faz? Faz tudo. A pessoa vai assistir a uma fita enquanto fala o nome da pessoa 3 vezes no escuro dentro de uma cabana. Porque senão também não tem filme, né? Também não tem filme. E aí, no caso do filme, o pai da família lá vai fazer uma insanidade lá, algo que ele não deveria fazer, e aí vai ser o tradicional Deus nos acuda, né? E o que eu vi da crítica é que esse filme parece que, assim, promete ser mais sombrio ainda do que a versão, né, anterior, e promete também ser bem fiel ao livro. E a gente sabe que os livros, né, do Stephen King são sempre bons, então eu imagino que quem tiver animado, quem curte terror aí, é uma boa pedida para o fim de semana, né, Júlio? Exatamente, até caso as opções no cinema são poucas nesse final de semana, apesar das 3 estreias, só outros 2 filmes continuam em cartaz, que são De Pernas pro Ar 3 e Vingadores. Como praticamente todo mundo já assistiu Vingadores, quem quiser assistir algo novo, uma opção é Cemitério Maldito e a outra é Pokémon Detetive Pikachu, certo? Isso mesmo. Assim, desse tipo de filme, Júlia, eu sempre observo 2 coisas. A questão estética, que fica o personagem mesmo, como vai ser essa versão do Pikachu pro cinema, porque a gente sabe que tem alguns filmes assim que a estética do personagem não fica bacana e aquilo ali já barra. Eu até estava comentando com você que eu vi recentemente o trailer de Sonic e fiquei meio assim, meio esquisito. Não é o Sonic que eu conheço. Então assim, eu achei que o Pikachu tá ok, né? É uma versão que assim, parece que vai ser agradável assistir aos cinemas, não me incomoda. E outro aspecto que eu gosto de observar é a dublagem. Eu acho que quando eles já anunciam, né, o ator que vai fazer a dublagem, dá pra gente entrar no clima do personagem. Igual eu lembrei, o Ed Murphy como o burrinho do Shrek, o Tom Hanks como o Woody do Toy Story, e agora é o Ryan Reynolds, né, como o Pikachu. Já dá para imaginar o que a gente pode esperar. Eu só também espero que na versão, né, a dublagem brasileira, né, a versão em português, até porque aqui só vai ter dublado, né? Então, também seja bacana, porque eu particularmente, até hoje, eu não superei o Leonardo DiCaprio em Titanic com a voz do Danton Mello. Então, assim, eu acho que a estética e a dublagem contam muito do personagem, né? Então, com o Pikachu parece que tá ok. É verdade, né? E leva essa vantagem de como é um desenho animado, talvez a dublagem em português, quer dizer, o personagem é feito em computador, né? Porque o filme é a primeira versão em live action, então talvez, assim, para quem não tenha problema com dublagem, não cause estranheza, mas para muitas pessoas, pelo menos no meu caso, vai causar. Mas, de qualquer forma, a história do Ryan Reynolds como Pikachu já causou alguma polêmica lá fora, porque a voz dele está muito parecida com a que ele fez no Deadpool. Então, assim, e como esse Pikachu tá mais malandro, não tá aquela coisa fofinha só, o pessoal tá meio que falando assim, poxa, o Pikachu virou um Deadpool e tal, tá uma coisa assim mais polêmica. E também a própria história, né, Graça? Porque ao contrário do desenho animado que o pessoal, todo mundo assistiu, apesar do Pokémon ter surgido num videogame, todo mundo conhece mais pelo desenho animado, e no desenho animado era aquele moleque chato lá, o Ash, que tinha o Pikachu, que ficava lá naqueles torneios, ia para um lado, ia para o outro, saía, botava o Pikachu para sair na porrada com todo mundo. E aí tinha aquela equipe Rocket, tinha os amigos do Ash e tal. E no filme é diferente, o filme tem uma pegada totalmente diferente, que é um garoto, um jovem lá que
que o pai dele é policial, o convida para ser policial também na cidade que ele mora, só que quando ele chega lá, ele descobre que o pai dele desapareceu, e quando ele está na casa do pai, ele encontra um Pikachu, que por acaso está sem memória, a única coisa que ele tinha era um boneco, o endereço do cara, ele vai parar lá, e aí ele começa a conversar com Pikachu. Na verdade o Pikachu começa a conversar com ele. E aí aquele estranhamento, porque nenhum Pokémon conversa, todo mundo acha que Pokémon só sabe falar o próprio nome. E ele começa a conversar com um cara, só que o Pikachu só conversa com ele. Todas as outras pessoas só ouvem ele falando Pikachu e tal. E aí eles vão acabar se juntando para tentar encontrar o pai do garoto, o Pikachu tentar acabar com a amnésia, e aí vão ter outros mistérios com a história que só assistindo ao longa para saber. E é interessante também porque, como o Pikachu originalmente é de um videogame, fica a expectativa para que ele consiga superar a maldição da transição dos videogames para o cinema, né, Graça? Que a gente sabe, né? Mortal Kombat, Street Fighter, até mesmo a gente pode colocar às vezes a Lara Croft, World of Warcraft, essas coisas assim, que ou o filme fica mais ou menos, ou realmente é uma bomba, né? Fica esquisito. E o filme é pra criança? Como é que tá isso, Júlia? É pra criança? É pra quem assistiu Pokémon, né? Que já é mais aí da nossa idade? Eu acho que vai agradar aos dois públicos. A classificação tá 10 anos, mas é aquilo, menor de 10 anos pode ir com os pais, responsáveis e tal. Eu acho que vai ser uma coisa que vai agradar a marmanjos, como a gente tem aqui na redação colegas que jogam Pokémon GO até hoje, e também para a criançada mais nova aí, os adolescentes que começaram a conhecer Pokémon mais tarde, eles também provavelmente vão gostar da história, desde que não fiquem presos com essa coisa do não é igual ao original. Se você for com a ideia de se divertir, eu acredito que vai ser assim. Você vai assistir? Tem pretensão? Eu imagino que eu vou ter que assistir. Lá em casa o pessoal vai querer ver. Eu vou assistir. Mas como eu disse, né, visualmente ali não me incomodou, não. Acho que pode ser uma pedida também para o fim de semana. Maravilha. Então é isso daí. Você pode conferir toda a programação dos cinemas de Juiz de Fora na versão impressa da Tribuna de Minas, que está nas bancas, ou então também na internet. É só ir lá, tribunademinas.com.br, e acompanhar a nossa programação, ok? Então, semana que vem estaremos de volta, Graça. De volta. Valeu mais uma vez. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Vida longa e próspera. Belong to something else. Something That cat was dead. that brings things back. Cheers. I know what you're thinking of doing. But they don't come back the same. Daddy. What's going on? Hug your daughter. I should never have shown you that place. Your child is not the only thing that will come back. The barrier is broken. We have a second chance. Sometimes dead is better.